Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós seguimos na leitura de 2 Samuel. Hoje no capítulo 16 nós vamos ver a conspiração do filho de Davi, rei de Israel, Absalão, contra o seu próprio pai, contra o próprio reino. Infelizmente, uma das partes da profecia que foi declarada sobre Davi, de que da própria família dele Deus traria problema sobre ele como consequência de seu pecado com Batseba, nós vamos ver quando Absalão prepara uma conspiração e como, é claro, Absalão também está escolhendo maus caminhos depois da segunda chance que ele teve de retornar para Jerusalém. Depois de matar o seu meio-irmão Amnon e ser expulso de Jerusalém, ele retorna, mas não fez boas escolhas. Ele fez más escolhas que nós vamos ver vão resultar em más consequências. De certa forma, essa história nos mostra a realidade tão simples, tão real que todos nós conhecemos, que quando nós plantamos boas sementes, nós vamos colher bons frutos. Mas se plantamos frutos ruins, sementes ruins, os frutos serão também ruins. Então vamos meditar hoje com a leitura do capítulo 15 de 2 Samuel. E ao final dessa leitura vamos orar pelas nossas famílias. Eu e a Rafa queremos apresentar a Deus seus pedidos de oração juntamente com você e orarmos juntos. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a viver com sabedoria. Ajuda-nos, Pai, a compreender e praticar cada um, Pai, dos ensinamentos, dos conselhos que nós temos aprendido pela tua palavra. Eu apresento a ti esse momento, Pai, devocional que nós fazemos aqui juntos com tantas pessoas preciosas, pedindo a tua bênção, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e que nós possamos, Pai, discernir e perceber a tua vontade para nós, a nossa família, nossos filhos, todos aqueles, Pai, que nós amamos. Nós colocamos esse momento diante de ti e pedimos, Pai, fala conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, 2 Samuel capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam:
teus servos, estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Imagina que situação humilhante, difícil, que crise que Davi estava atravessando. Verso 19. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então disse Davi a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser: já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Ahimaás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Essa é uma das armas de oração de Davi, de confundir os adversários, de trazer que muitas vezes Davi ele era estratégico nas batalhas e até mesmo na sua vida de oração, porque ele conhecia o Senhor, ele temia o Senhor. Então muitas vezes ele era estratégico até mesmo como orar. Ele não fazia as coisas contra o inimigo, mas ele colocava os inimigos na mão de Deus. Exato. E o próprio Deus que fazia justiça em favor dele. Então aqui Davi fez essa oração: ó Senhor, traga loucura aos conselhos de Aitofel. E quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita, Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá 2 filhos deles, Ahimaás e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. E certamente foi um momento de grande humilhação, de grande crise para Davi, porque além de ser o seu próprio filho que estava conspirando contra o seu governo, Davi não estava sozinho, havia toda a sua família, todo o povo. Aqui nós vemos os exércitos
os sacerdotes, amigos, pessoas que vieram para seguir Davi naquele momento de humilhação e de dificuldade. Esse certamente foi o momento em que Davi buscou o Senhor, clamou ao Senhor. Nesse capítulo nós lemos um dos trechos da oração de Davi. Então Davi não estava simplesmente agindo, fazendo o que ele pensava que era certo. Davi estava nesse momento de crise buscando a Deus, clamando a Deus. Quando nós lemos o livro de Salmo, o Salmo 3º, que é um salmo que nós lemos bastante para os nossos filhos antes de dormir, a gente pode até ler um trechinho. Ele é um salmo que Davi escreveu quando estava fugindo de Absalão. Vamos ler, é um salmo tão curtinho, o Salmo 3, que Davi escreveu nesse momento em que ele está fugindo do seu filho Absalão. Então, Salmo 3 diz: Salmo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. És a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Amém. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e do seu santo monte, ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebente o dente dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Então, Amém. Davi aqui reconhece quem é o Deus que ele serve, o Deus que ele está orando. Ele está confiando completamente a causa dele ao Senhor. Nós oramos muito isso antes de dormir, como o Tiago falou, que diz no verso 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Então, Amém. Quem nos dá essa vida, esse ciclo, que todos os dias agora, aqui é bem cedinho da manhã, nós estamos aqui, nós acordamos, Deus nos deu essa oportunidade de vivermos mais esse dia. E Davi está reconhecendo que ainda que ele estava cercado dos inimigos, ainda que era uma situação difícil que ele estava passando, ele confiava que a salvação dele vinha do Senhor. O Senhor é o escudo dele. Ele está aqui colocando essa oração, clamando e colocando a sua confiança completamente no Senhor. Sim, então nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos apresentar agora os seus motivos de oração, suas preocupações e os nomes também de pessoas queridas que vêm agora à sua mente. Apresente ao Senhor e nós queremos orar juntamente com você. Que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Amém. Pai, nós te louvamos porque Sim, assim como Senhor. o Senhor esteve com Davi e como ele declarou, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele que me cerca, que me protege, que mantém Amém, a minha Senhor. cabeça erguida. Sim, Nós te Senhor. damos graças porque o Senhor é fiel, o Senhor é Senhor, bom, obrigada, tudo Pai, que o pela Senhor tua faz é bom. fidelidade, Senhor. Obrigado por cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes Sim. e por honrar, Pai, quando pela fé nós colocamos a nossa confiança no Senhor, trazemos diante do Senhor o nosso louvor, as nossas orações, e é isso que eu e a Rafa fazemos agora. Amém, Com essa Senhor. pessoa que está Clamamos conectada a Ti. conosco, Nosso trazemos ao Deus, Senhor o nosso nosso Senhor. clamor, Sim, nossos meu Pai. louvores e deixamos aos Teus pés todas as nossas causas, Recebe, cada Senhor, em nome dificuldade, de cada Jesus. necessidade, Recebe cada toda a nome afronta, apresentado Pai, em tudo aquilo oração. que Pai, nós colocamos acontece, diante Senhor, do em Senhor nome de cada Jesus. pedido de oração agora, Sim, meu Pai. que é Cada apresentado ao família Senhor, representada, cada família. cada Pedimos que o Senhor filho, venha de cada encontro, filha, Pai, à cada neto, necessidade cada dessa neta. pessoa hoje. Vai, E Senhor, dê, Pai, a trazendo, Pai, cada um de nós resposta, a provisão. graça de que nós precisamos para Sim, avançar Senhor, em e nome de viver os Jesus. planos do Senhor. Assim como Davi Assim sabia seja. que ele ia deixar a arca da presença do Senhor em Jerusalém, porque ele Sim, voltaria Pai. ainda para aquele palácio. Que nos momentos de dificuldade, de transição, de crise, nós possamos nos lembrar, Pai, de que o Senhor ainda tem planos Amém, e de que nós Senhor. viveremos o melhor que o Senhor tem prometido para nós. Amém, Oramos também Senhor. como Muito Davi obrigada. e tantos salmos nos ensinam para que o Senhor destrua todo o poder do inimigo, Sim, toda Senhor. a força do inimigo que tenta contra os teus propósitos para as nossas famílias. Envia confusão no terreno do inimigo. Envia, o teu Senhor, em poder nome para de Jesus. destruir
todo o poder das trevas, todo o ponto de apoio das trevas. Sim, meu Pai. Livra-nos, Pai. Protege-nos, assim como o Senhor Jesus também nos ensinou. Nós pedimos que o Senhor guarde as nossas famílias Sim, e meu nos Pai, em livre nome de de todos Jesus. os males, para Livra-nos, que não Pai. sejamos deles Guarda-nos, aflitos. protege-nos, Livra-nos, Pai, da nosso ir e no nosso tentação vir, e de Pai. todo o poder do Amém, inimigo. Senhor, Guarda em a nome nossa de família Jesus. sob os teus cuidados. Nós confiamos nossas vidas e todo o nosso futuro ao Senhor. E com fé e com ações de graças, nós oramos louvando o teu nome, sabendo que nós deitamos, dormimos e acordamos de novo, porque somente o Senhor nos Sim, sustém. Pai, o Senhor é o Deus Obrigado, que nos Pai. Te sustenta a louvamos cada e dia. oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Amém. Sempre aqui, ó, quem está aqui com a gente, a Irmã irmã Catarina. Catarina, Um graças a abraço, Deus. irmã Catarina. Deus abençoe muito a senhora, sua Amém. família. E um abraço para todos vocês que sempre estão aqui juntinhos conosco. Vamos orar, colocar a nossa fé em Deus, sabendo Amém. que Ele é esse mesmo Deus que Davi colocava toda a confiança dele, sabendo que o próprio Deus lutaria contra o inimigo dele, que muitas vezes a nossa luta, e o Tiago a gente repete várias vezes, as orações de Davi imprecatórias é contra o inimigo. E hoje em dia nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra poderes, principados e potestades. São influências do mal, do mundo espiritual, que muitas vezes têm influenciado pessoas a fazerem o mal. Então que nós possamos orar e confiar em Deus, em nome de Jesus. Amém. E nessa batalha, assim como aprendemos com a história de Davi que estamos lendo, nos lembremos sempre da soberania de Deus. Para Deus nada é surpresa, para Ele nada é difícil. Ele no trono ri do poder do inimigo e no tempo certo cumprirá para com você o seu bom propósito. Deus abençoe muito a sua família, receba da paz, da bênção do Senhor e nós nos veremos amanhã. Nós amamos muito vocês.